Bem, eu queria agradecer esse grupo bem jovem que lidera esse programa e essa universidade que está me acolhendo e que, inclusive, me deu a incumbência de vir para a seleção de docentes, numa das vezes, e que eu tive o prazer de introduzir, então, o meu apresentador, que é o professor César Baio, que eu, de certa maneira, conhecia, né, César? Porque no processo de doutorado dele, ele fez com Arlindo Machado, que é um grande amigo, parceiro também de pesquisa, desde a época do meu doutorado na PUC de São Paulo. Então, vi o ingresso do César, agora conheço a Valmeri, a Patrícia, a Cláudia, não sei se eu vou dizer, o Wellington, que não está aqui nesse momento, quem mais? Deismere, enfim, eu acho que uma equipe está se formando, algo muito bom está acontecendo aqui. Tanto é verdade que, para um projeto novo, que no final da minha apresentação eu vou falar, foi um dos programas que nós selecionamos, junto com a Unicamp, para o Instituto, a minha sobrinha, a Ada Beatriz Kreff, que está presente, né? Não vou contar mais detalhes, mas, enfim, é professora de filosofia e que hoje está aqui no Ceará e que também faz parte do programa. Então, eu acredito, alguma coisa me diz, eu sou um pouco, assim, sensitiva, né? Eu diria um pouco... Depois eu vou falar um pouco do lado mágico que eu acredito que tenha por trás disso tudo. E eu acho que alguma coisa vai acontecer de muito bom trabalhando com vocês, com essa troca. Bom, como vocês viram, eu estou trabalhando na Universidade de Brasília, depois de uma longa trajetória numa universidade do sul do país, onde, inclusive, eu sei que o professor Eric também é professor da Paris 8, né? E eu fiz meu doutorado na Paris 8 e que foi apontado dentro dos 40 anos da Paris 8 como um laboratório que era parceiro do Laboratório de Tecnologia de Imagem, até consta numa publicação com a UFRJ, foi feita com a Paris 8, como sendo um laboratório que colaborou muito com a Paris 8 dentro dos 40 anos, claro que não foram 40 anos, com o grupo do professor Edmond Couchot, Marilene Tramu, etc. Então, essa minha trajetória, ela veio na arte interativa e, numa decorrência natural, quando eu me aposentei, quer dizer, saí daquela universidade, eu fui para a UNB e já tinha um percurso com a questão da ciência, trabalhando já com sistemas de biofeedback, como vocês veem, inclusive, nessa imagem que está aqui, que está publicada neste livro, Art Plus Science Now, do Steven Wilson, né, que é como o título do livro como a pesquisa científica e a inovação tecnológica estão se tornando chaves para entender a estética no século XXI. E me parece, assim, ele inclusive publica uma dessas imagens no capítulo de Human Biology. Então, o meu relacionamento com a ciência, ele vem de muito tempo e ele extrapola um pouco a questão da arte interativa, mídia arte, essas questões, para chegar numa discussão mais profunda da ciência. Tanto que, como vocês veem aqui ao lado, eu saliento algumas publicações no contexto científico, na comunidade científica. Por exemplo, o que é a SPI? Talvez seja uma sigla que não seja de domínio comum. A SPI é a Sociedade de Engenharia para Processos Ópticos. Depois que eu fui a Brasília, e eu fiquei um curto tempo no PPG Artes, depois eu orientei teses lá, até terminarem meus orientandos, eu ganhei essa bolsa da CAPES, que é a Bolsa de Pesquisador Visitante Nacional Sênior, que é uma bolsa muito diferenciada, porque, além de ser pesquisador nível 1, CNPq, senão você não pode... 1A, não é ser nível 1, B, C, D, tem que ser nível 1A ou B, com uma produção realmente de relevância que mostre que você tem uma senioridade. E, além disso, na área de artes, foi o único projeto que foi aprovado, nós entramos só 45 em física, medicina, agronomia, e foi o único projeto de artes aprovado naquela primeira chamada das bolsas sênior, que foi em 2009. Em 2009, a chamada eu assumi em 2010. E, nessa chamada, eu fui parar num campo, quer dizer, a minha proposta já era para trabalhar no campus das engenharias. E, quando eu cheguei nesse campus das engenharias,
que vocês vão ver aqui, que é o campus da Universidade do Gama, que é a 25 quilômetros da Universidade de Brasília, no Gama, eu fui encontrar, então, 5 engenharias, que é a engenharia de software, automotiva, a engenharia de energia, engenharia eletrônica e aeroespacial. E ainda um programa de engenharia biomédica que justamente fechava. E quando eu fui fazer o projeto para a CAPES, justamente eu fui encontrar uma pessoa, quando eu li o currículo, que me fascinou. Eu disse, não, tendo o doutor Adson aqui, o Adson Rocha, que trabalha com biofeedback e vem da eletrônica, eu tenho tudo para desenvolver o projeto que já estava em andamento, inclusive porque eu vinha numa relação muito forte, e eu tenho aqui a presença dos artistas canadenses, com a professora Louise Poisson, da Universidade de Montreal, participando de todos aqueles projetos de Mobilité, BioArt, e todos os livros, eu até trouxe um livro, e Transformações do Vivo, questões como interface e sensorialidade. Então, eu vi que com o Dr. Adson eu já tinha uma interface, uma interação para poder trabalhar nas engenharias. E, além de tudo, conheci uma pessoa maravilhosa, porque o Adson é uma pessoa rara, né? Então, eu fui lá para as engenharias, e essas questões, então, que eu falei das publicações, eu, inclusive, já vinha publicando no SIGGRAPH, no Human Computer Interaction, nesses ambientes. Aí eu fui trabalhar bastante com a IEEE, que vocês não sei se conhecem, são ambientes indexados de pesquisa na área científica, e, através da arte, dessas propostas da arte com a ciência, eles também ganharam muito em termos de produtividade, já que nós estamos falando em termos de metodologia e produtividade em ambientes acadêmicos. E na SPI, que é essa sociedade de engenharia óptica, por exemplo, os trabalhos que são ligados à realidade virtual, eles se expandiram para um campo, num workshop que é chamado Virtual Reality Reengineering Reality. Nós publicamos muitas coisas que, inclusive, eu vou mostrar para vocês. Então, o meu trabalho, vamos dizer, como artista, eu não tenho nenhuma queixa de dizer da inserção dele e de não aceitação, ou de dificuldade, ou de reconhecimento, que parece que, pela maneira como a gente tem trabalhado nos grupos onde eu atuei, tanto na Universidade de Caxias do Sul, que a gente, inclusive, conseguiu essa homologação perante o ATI, não é? Que a Marie-Hélène salienta no texto com Michel Brett, nesse livro Repère, a recherche, não me lembro o nome do livro agora, e tanto na arte, que aqui o Wilson coloca como trabalhos pontuais, e só está o Eduardo K., que esse trabalho e o meu nesse livro de Art Plus Science Now, como também na arte contemporânea. Então, eu não vejo dificuldade. Acho que quando o artista trabalha com o cientista e ele realmente traz questões pulsantes da arte, que eu vou falar quais são as que eu considero agora, nós não temos por que ver restrição. Então, eu não li a matéria, inclusive, do jornal de hoje, aqui no Diário do Nordeste, mas quando a jornalista me perguntou, e como fica o crítico de arte? Como fica a questão? Eu disse, a análise do crítico, a inserção no circuito artístico, ela se dá naturalmente, porque quando existe uma proposta, realmente, de repensar o artista na inserção do seu trabalho, e se ele fala mais forte como artista, junto com a proposta ampla do antropólogo, eu vejo que aqui está o grupo, um médico que fala sobre a dengue, a moça que trabalha com... Você disse que você é da terapia ocupacional, enfim, que a gente está trabalhando em ambientes totalmente transdisciplinares, com problemas comuns, o trabalho ele acaba ganhando, ele acaba sendo inserido, porque é uma proposta que é para a sociedade. Então, na parte de artes, eu quero dizer para vocês, esse livro de arte na América Latina, quando o Edward Luce Smith, que é um crítico de arte latino-americana, inglês, que mora em Londres, né, publica para Thames and Hudson, que são editoras indexadas. Porque não adianta publicar, isso é uma coisa um conselho que eu dou para vocês. Tem que ter uma publicação boa numa editora e em ambientes indexados, porque senão os programas também eles não vão crescer, porque não adianta fazer muito e não ter o reconhecimento e não ser homologado em ambientes indexados. Então, aqui eu deixei, porque isso, vamos dizer, homologa o grupo e o trabalho onde interessa para a pesquisa em que se está atuando. Bem, aqui eu salientei também algumas colaborações internacionais que ele falou, e eu gostaria de salientar que nós estamos, então, agora, com essa pesquisa, nós levamos
os engenheiros foram pela pesquisa em artes, vejam, os engenheiros do Gama, nós estamos com um projeto no MIT Media Lab. E quando nós chegamos lá, foi pela arte. Então, esse século é o século das artes. E isso não é dito por mim somente. No Brasil, o Dr. Zufo, pai, ele já dizia isso na década de 90. Então, essa crença no valor na presença da arte, na importância da criação, é o que eu quero deixar também, eu vou deixar claro aqui no meu trabalho, na minha apresentação, mas na arte integrada com as outras áreas. Tá? Bom, então, dentro dessa perspectiva de um grupo transdisciplinar trabalhando no Laboratório de Arte e Tecnociência, e mais um diretório de pesquisa do CNPq, que o Dr. Adson, que é o engenheiro, ele é o outro líder do grupo, né? Nós levamos essas pesquisas e nós trabalhamos com a figura uma plataforma dos Novos Leonardos, que é uma plataforma, vamos dizer, que existe a partir do MIT, da própria Leonardo no MIT, como é que se chama? ISAST, que o Malina chama, né? Nós trabalhamos com essa figura do Leonardo na tentativa de sintetizar o gênio Leonardo, mostrando que hoje é impossível trabalhar numa figura monolítica. Então, nós vamos tentar juntar um time, uma inteligência coletiva, e trabalhar num domínio também que seria o que a engenharia abriu agora, das e-science, Science Together, as ciências juntas. Ou seja, dentro das e-science, que já estão havendo chamadas, inclusive, das fundações de pesquisa, por exemplo, a FAPESP já está fazendo chamadas para que no Brasil haja projetos, se façam projetos em e-science. Então, a engenharia e a ciência da computação chamam humanidades e artes, né? Biocomputação, enfim, áreas que se misturem e que são ramos da ciência, que se juntam a partir das engenharias ou a partir da computação. Então, nós trabalhamos agindo em muitos domínios e com muitas abordagens, cobrindo essa proposta, mas sempre com uma proposição de gerar níveis de realidade criativa, que estão voltados também para a inovação. Tá? E vamos pensar o seguinte, o Leonardo realmente ele também queria chegar na inovação. Ele não fez lá o aeroplano, ele tentou, até tem uma exposição em São Paulo agora das coisas do Leonardo, né? Bom, e sempre, então, existe uma realidade dada e existe uma realidade que pode ser reengenheirada. Então, a partir dessa proposta, e o Malina acentua que os artistas realmente estão levando os novos Leonardos, estão trabalhando em formas contemporâneas de arte e que estão trabalhando com materiais e técnicas de invenção, e estão levando, muitas vezes, essas invenções e a descobertas científicas. Ele salienta que são novas formas criativas de práticas, né? E que algo está acontecendo nesse meio. Então, o meu projeto para cá se chamou Arte e Tecnociência e Reengenharia da Vida. E aí, quando eu fiz o projeto para a CAPES, foi assim mesmo. Eu montei que teriam 3 eixos: reengenharia do sensório, reengenharia da natureza e reengenharia da cultura. E, em cima disso, foram sendo montados todos os projetos. Tá? Então, microsensores e sinestesia, sinais fisiológicos na vida diária, engenharia da natureza e desafios para a biodiversidade, né? Então, aí eu falo de uma maneira como o artista falaria, a gente fala da enfermidade da paisagem. A paisagem está doente. E nós temos o quê? Geografias afetivas. Então, um médico não vai falar, geralmente não fala que a paisagem está doente, ele vai falar de uma maneira mais técnica, me parece, né, Benevides? O Benevides é recente, em nosso encontro, eu vou ter um amor especial por ele e pela menina, porque ele estava fazendo um doutorado, uma parte em Harvard, né, e conheceu o meu doutorando que estava fazendo, depois não ver o trabalho dele, o Tiago, e aí ele que me indicou o Benevides, que nos pôs em contato com um médico e antropólogo que trabalha aqui, que vai compor as nossas parcerias aqui no Ceará. Então, a tua perspectiva é outra, né? Mas nós vamos juntando, vamos chegar a resultados, se Deus quiser, né? Bom, então,
E a questão da engenharia da cultura seria, então, vendo a enfermidade da paisagem, qual seria o papel dessas plataformas sociais naquilo que nós chamaríamos de health. O domínio da health, da saúde, é um domínio de investigação, mas health seria a saúde e mobilidade, né? O é da mobilidade. Então, a partir da computação ubíqua, a partir das tecnologias móveis, o que se pode fazer para aumentar essa consciência da presença humana e como reinventar essas ecologias urbanas amplificadas por tecnologias móveis e tendo como foco o quê? Um futuro mais saudável. Então, nós não estamos trabalhando com projetos, agora, imagina, estão trabalhando de maneira só, não é mais arte. Não, a arte vai aparecer, mas de uma maneira diferente. Tá? Bom, quais são os nossos projetos e linhas de pesquisa? Então, arte e tecnociência com arte ambiental, ecologias biohíbridas, paisagem, mixed, paisagens misturadas, interface sensorialidade, bioarte no sentido de suplementação sensorial e expansão sensorial, fenômenos científicos, visualização de dados, enfim, sistemas vivos, mobile art, wearable art, etc. Não vai interessar agora. Então, aqui eu vou fazer até usei uma imagem da tese do Tiago. Tiago é esse doutor hoje, né? Mas que foi doutorando até o ano passado. Ele coloca uma imagem que eu achei interessante de uma academia, né? E depois é uma imagem do Media Lab, lá no MIT, né? Onde nós temos o nosso projeto, né? Do MIT Media Lab, que é o Camera Culture. E vamos falar do quê? Eu vou só lançar o problema, porque, aliás, nós estamos no Museu da Indústria, não é por acaso que nós estamos aqui. Então, o que seria inovação tecnológica e o que seria uma tecnologia disruptiva? Se os artistas vão trabalhar com os cientistas, vão trabalhar de uma maneira criativa, será que nós não vamos chegar a uma inovação tecnológica que realmente inove no sentido de romper com a tecnologia anterior? Então, esse termo Disruptive Technology e Disruption, inclusive o evento no Canadá, estão sabendo, né? A ISIA, o próximo ISIA, o termo, a chamada é Disruption, né? A chamada para o evento. O que é essa tecnologia disruptiva? Ela é utilizada em termos de mercado, e foi lançada nesse livro, a Harvard Business, é usada em mercado, para falar, por exemplo, a fotografia digital. Ela vem e traz as questões da fotografia, mas ela cria todo um outro nicho, tanto em termos antropológicos, uma maneira diferente de se usar a fotografia, né? Eu dou como exemplo uma coisa bem pessoal. Ontem eu falei até para o Eric. A babá da minha neta, ela é verdadeira antropóloga do cotidiano, porque ela noticia todo dia, ela me manda fotos da minha neta pintando a unha com 3 anos, bancando o Elton John lá tocando. Outro dia ela me diz, hoje ela é a Madonna. Então, ela manda no WhatsApp todo dia alguma coisa do dia a dia da menina. Como era a fotografia antes? A mamãe tinha que fazer. Levar a criança para fotografar, fazia posezinhas no fotógrafo, não é verdade? Quer dizer, hoje a fotografia ela é utilizada pelas pessoas, né, de uma maneira bem diferente. E criou um nicho, outro nicho de mercado também, porque existem pessoas trabalhando com fotografia de uma maneira completamente diferente do que o fotógrafo trabalhava, o fotógrafo profissional. Eu citei um exemplo num encontro de cibercultura a partir das 2 faxineiras, as cleaners, da casa da Dadá e da Ada e da Gi. Elas não conseguiam falar aqui no Ceará com a Ada e com a Gi. O que elas fizeram, as faxineiras da casa aqui no Ceará? Elas me disseram, eu não conseguia falar com a Ada e com a Gi, aí, com a Gisele, nós abrimos um Facebook. Gente, o que é isso? Né? Abriram um Facebook, quer dizer, olha as mutações que essas tecnologias estão trazendo. Né? Então, vejam, são tecnologias, hoje, a rede, ela acaba, o uso da fotografia digital, ela traz verdadeiramente, rompem e trazem novos nichos para formas de comunicação, na verdade. Então, se o nosso aluno da Escola de Artes tiver noção de que ele pode reinventar as formas de trabalhar para uma empresa, depois eu vou falar nisso, né? Ele vai fabricar sonhos e vai fabricar novos produtos e vai ganhar dinheiro. Por isso que estão aí as empresas de startup, não é verdade? Aqui no Brasil não se fala muito, nos Estados Unidos só se fala de startup. Né? E quem é que não quer ganhar dinheiro também? E tem que ser bom.
O melhor é isso, tem que ser muito bom. Se tu não for bom, não faz nada disso. Bom, então, eu quero dizer que toda essa minha conversa inicial aqui tem um início, e vocês todos quase conhecem, principalmente, porque usam os livros, né? Em 1995, houve um evento que foi Landmark, que foi o evento A Arte no Século XXI, a Humanização das Tecnologias. Naquela época, quando eu propus esse tema, eu fui, inclusive, fui um pouco ironizada, mesmo no ambiente acadêmico. Eles me diziam, o que é isso, humanizar as tecnologias? Porque as tecnologias eram vistas de maneira ainda muito tecnicistas. Aliás, ainda tem versões muito tecnicistas, que é o que me incomoda. Aí as pessoas discutiam o digital, né? O não sei o que tecnológico, e eu propus uma discussão, e aí quem veio para o Brasil? Na época, veio Stellark, veio Norman White, veio Roy Ascott, foi uma das primeiras vezes que essas pessoas vieram para o Brasil. E aí, esse livro, que esgotou num mês, né? Hoje é publicado e republicado pela Unesp. E aí, quando eu cheguei no MIT em 2011, eu pego um livro lançado no MIT em 2011 e começava com uma frase do Oliver Sacks, que todo mundo conhece, o neurologista, e dizia, nós precisamos humanizar as tecnologias antes que elas nos desumanizem. Aí eu olhei para o Ramesh, que é o indiano com o qual nós temos parceria, eu disse, Ramesh, estou em casa aqui contigo. Tá? Então, vamos pensar em que projetos nós podemos fazer junto. Aí, eu disse, bom, o que nós temos que pensar para trabalhar juntos, já que nós vamos humanizar as tecnologias? E aí, eu comecei a pensar, bom, como nós vamos estabelecer domínios de discussão que possam trabalhar junto? Primeiro, quando nós vamos trabalhar junto, nós temos que ter, em termos transdisciplinares, que lá no MIT se fala em transdisciplinariedade e antidisciplinariedade, nós vamos ter o quê? Questões comuns. Não importam as disciplinas, importam questões comuns. E aí, quem diz isso também é o Latour, de uma certa maneira um pouquinho diferente. Todas as ciências se tornam uma única ciência. Por exemplo, dengue é um problema comum, né? Então, vamos discutir um problema comum para todas as áreas, como todas as áreas vão abordar o problema da dengue. Bom, então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar num trânsito das disciplinas e vamos eliminar as barreiras entre as disciplinas e os tipos de conhecimento e vamos entregar questões comuns em muitas áreas, respondendo à questão da vida em vários domínios, né? Bom, o território da liberdade da arte experimental favorece a esses especialistas uma área de dissipação e cria esses frameworks cognitivos com procedimentos de trabalho, né? E vai trabalhar com métodos que misturam racionalidade, intuição e emoção. Isso, é claro, não é somente a racionalidade do artista. Aí eu quero salientar para vocês que o Ivan Domingues, que é um filósofo de primeira categoria, de primeira grandeza no Brasil, e que fala muito da transdisciplinariedade, ele diz que somente com a figura do artista ocorre a transdisciplinariedade, porque ele vai misturar a lógica do cientista com a heurística do processo das ciências humanas, e aí ocorre a transdisciplinariedade. E que seria a figura do Leonardo, a figura emblemática. E ele não é uma Lina, ele não é do grupo, ele é do grupo da questão da filosofia. Eles têm um instituto transdisciplinar na Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, então, o que vai acontecer são atividades híbridas, áreas misturadas, e sempre com discussões onde a imprevisibilidade, na leitura do mesmo objeto, existe sempre uma imprevisibilidade do que vai ocorrer. Eu tenho um paper só sobre isso, onde ele vai dizer que a figura, para ilustrar isso, seria a rede neural. Não é mais a pirâmide, aquela coisa de cima para baixo, o topo, não. É a rede neural, porque a rede neural ela acende e apaga. Então, é num ambiente de bottom-up e de uma rede neural que acende e apaga as sinapses, é que vai se trabalhar. E isso ocorre mesmo, porque já há muito tempo trabalho com essas questões em esses ambientes. Bom, então, quais seriam hoje os problemas para a criatividade e invenção, e segundo o que se discute, se lê sobre quais seriam, para esses ambientes de trabalho, se a gente está falando de metodologia, quais seriam os principais riscos e desafios? Saúde, ambiente e educação. Isso é que interessa para os grandes projetos que estão sendo chamados em qualquer Ministério de Ciência e Tecnologia, etc. Bom, então,
O que a gente tentou de fazer nesse nosso grupo, nesse nosso ambiente, foi trabalhar com um espaço criativo em BioArt and Health, que é o nome, por causa da engenharia biomédica, né? E trabalhar essa ideia da transdisciplinariedade ou da antidisciplinariedade, como já está se falando, né? Quer dizer, nem existe essa disciplinariedade. Por quê? Segundo Domingues, nós vamos criar numa zona que ele chama de zona de ignorância, que as universidades ainda não conhecem. Então, o que vai acontecer? Nós trabalhamos com novos problemas, abordagens, com pontes secretas entre áreas, e se cria um trânsito de tópicos de pesquisa muito diferente daquilo que acontece nas universidades, que tem as disciplinas, na verdade, nós vamos trabalhar com algo, com essa situação de imprevisibilidade, porque nós não somos mais prisioneiros dessas verdades que estão nos currículos e nas disciplinas, etc. E que nós vamos também exceder o que é normal e ordinário nesses lugares e instituições. É difícil? Eu não acho difícil, porque já trabalho há muito tempo com isso, eu acho que é isso mesmo que acontece. Bom, e vamos estar... Agora, tem um detalhe. Você tem que ser muito bom no que faz. Não trabalha com um cara mais ou menos, um engenheiro mais ou menos. Não trabalha com um artista que não está bem seguro das suas ideias, sabe? Então, tem que estar ancorado em cada disciplina, na sua formação, mas com investigações fortes que possam cobrir o problema da ciência, da arte, e que possam dar conta dessas novas operações, vamos dizer, de recriação da realidade. Bom, eu quero indicar para vocês aqui um livro que eu fiquei muito contente de ter encontrado lá no MIT, que foi esse livro, The Sorcerers and Their Apprentices, como os feiticeiros e seus aprendizes, como os mágicos digitais do MIT Media Lab estão criando tecnologias de inovação que transformam nossas vidas. Porque são formas de trabalhar criativamente, e um dos exemplos maiores, que todos acho que vocês conhecem, é aquela ópera, Brain Opera, a ópera do cérebro, do Ted Macover, que já é uma coisa da década de 90, ele já apresentou no Ars Electrônica, não sei se vocês lembram. E o que o Frank Moss faz? Ele resgata todos os trabalhos que são feitos lá, e ele diz o seguinte, que é um ambiente sem borders, sem limites, sem fronteiras, há um desaparecimento das disciplinas, e ele diz que todos nós temos dentro de nós mesmos um músico ou um artista plástico, né? Enfim, que todos nós podemos criar nesses ambientes de colaboração. E aí ele diz o seguinte, que mesmo as companhias, uma empresa, quando você vai propor alguma coisa, eles querem que você apresente um ambiente de sonho. Se você vai apresentar, alguém te chama, o que eu vou fazer na minha vida? Esses dias eu encontrei com um grupo de alunos, professora, o que eu faço quando eu me formar? Eu disse, continua trabalhando com o poder da tua paixão, com aquilo que você acredita que você possa reinventar. Ou você não é um artista. Pense em que mundo novo você pode propor, como você se sente nesse mundo, analisa o teu estado de percepção nesse lugar, né? Reinventa o teu cotidiano, senão você não é um artista. Então, como você lida com e no caso das tecnologias, quer dizer, como você pode trabalhar, se você for chamado para trabalhar com as tecnologias, como você pode lidar com esse ambiente e reinventar aquilo que já existe. Então, o Nicolas Negroponte, eu acho que todo mundo conhece, né, que tem aquele livro Vida Digital, ele veio num dos seminários lá no MIT, e eles fazem encontro, um deles é um encontro que chama Sponsor Week. Então, as empresas vão lá, ou as prefeituras, para ver que tipo de projeto eles podem fazer dentro da linha de criação e inovação. E ele chegou e disse o seguinte, nós estamos aqui num laboratório, mas vocês têm que pensar como artistas. Isto não é um laboratório, você tem que pensar como artistas e como ateliês. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, lá eles têm instrumentos para tocar. Eu acho que se eu entrar no ambiente de artes de vocês, não tem o que tem no MIT. Olhem aqui, isso é o MIT Media Lab.
Os ambientes de vocês têm tudo isso à disposição? A escola de artes tem isso para andar? Isso é o laboratório do Media Lab. Tá? E isso eu tenho visitado. Não tem, eu sei porque eu conheço. São verdadeiras UTIs. Não tem nada, tem que ser limpo. Então, como é que alguém vai reinventar o mundo se ele não está em contato nem com o mundo? Lá no Media Lab, eu faço questão que visitem. O ambiente é todo transparente, tá? E é assim, eu até podia ter posto mais fotos. Lá é o Ted Krüger e o Cristiano Miosso, que é um engenheiro, que trabalha com processamento de sinais. Então, você está constantemente vendo coisas em termos de laboratório, como laboratório de criação. Aqui é um ambiente da Cynthia Brezel, que trabalha com autismo e com brinquedos. Então, brinquedos de pelúcia, ursinho, etc., travesseiro. Então, tudo aquilo que está na vida está ali misturado. Tu vai nas universidades aqui no Brasil, não tem isso. Não é verdade? E são universidades de arte, lá é o ambiente da engenharia, né? Bom, então, o que ele diz? Vamos trabalhar como estúdios e ateliês e inventar sonhos, trabalhando, e essa é a proposta que a gente fez, e, inclusive nós chegamos lá com um projeto chamado Creative Technology, tecnologias criativas e a reinvenção da vida. Como nós vamos pensar a reinvenção da vida com aquilo que existe? Tá? E como a tecnologia vai entrar nesse processo. Bom, então, falando de uma maneira mais dentro da proposta do que a gente tem que se perguntar, na nossa pesquisa, nós nos perguntamos o seguinte: o que é o corpo agora? O que é a paisagem agora? O que é o urbano agora? O que é a vida agora? Não é verdade? Podem os artistas e cientistas colaborar para a comunicação e expressão criativa na vida diária? Quais são os paradigmas e os limites sensoriais para a percepção afetiva e a suplementação perceptiva? Porque uma coisa é aumentar a percepção, outra coisa é suplementar. A pessoa pode não ter aquela forma de perceber, por exemplo, um cego não vê. Né? Nesse caso do cego, pode ser que ele veja pelo calor, que é o caso da a pesquisa, depois eu vou falar um pouquinho da pesquisa do Ted Krüger. Como os corpos expandidos, como expandir os corpos e criar relações no ambiente diário? Então, a questão de sensores ambientais, né? Como suplementar e dar a mesma liberdade para pessoas com corpos desabilitados, né? Como entender melhor as pessoas, como entender as pessoas que têm limitações, né? Isso são algumas perguntas. O mundo pode ser melhor com tecnologias criativas? Bom, então, tudo isso, será que isso é novo? Não é nada novo. O que os futuristas diziam? Baseado no princípio de eletricidade é vida, do futurismo, que é o Carrá, né, que dizia, ele dizia, eletricidade é vida. Mas aí vai passando todo o século XX, nós estamos no século XXI, gente, já é 2014, né? Bom, então, no início do século XX, nós ouvimos essas coisas e depois a arte cinética trabalhou com questões da luz. Então, meu Deus, nós estamos autorizados, os alunos têm que saber isso para saber o que já aconteceu. Por favor, o background do projeto tem que ser dado para eles. Agora, o McLuhan falou num remapeamento sensorial com as tecnologias, não é verdade? A questão das extensões do corpo, os efeitos das extensões dos sentidos, né? Depois, na idade eletrônica, toda a questão das mídias, né? E nos anos 90, já toda a questão da interatividade, será que não vai acontecer mais nada? Só a interatividade de primeiro, agora tem a de segundo grau, com softwares que se auto-organizam, mas é mais do que isso hoje. Olha os jogos, a questão da tecnologia de jogos, e agora? Quer dizer, os sistemas embarcados hoje nos dão a ideia de, não mais de interatividade, de enação. E é isso que eu vou propor aqui. Quer dizer, o homem faz parte de um ecossistema. O homem e o corpo e o ecossistema. É uma coisa só. Mas o que acontecia na ciência, se isso acontecia na arte, né? Eu tenho o exemplo do Nikola Tesla. Para mim, é o cara mais bacana da... Não sei se vocês têm outro... A gente tem que fazer um recorte, né? E eu fiz do Tesla. O Tesla era um artista sérvio que ele fazia, para mim, environmental art.
porque ele tinha um cavalo, eu vou dar alguns exemplos, não dá tempo. O cavalo, quando ele batia no estábulo, né, ele provocava sparkler, ele fazia faíscas. Quer dizer, isso é o máximo, é a questão da inatividade, gerava energia sobre o solo. Gente, isso é muito velho tudo, né? Então, demais. Os futuristas tinham os teatros tácteis, né? Então, e outra coisa, a medicina doméstica com eletroterapia, testes de força, né? A estimulação para o público tinha aqueles... todo mundo conhece a questão da arte futurista, não preciso dar os exemplos todos, né, se eu tivesse mais tempo. Enfim, se a gente vê, por exemplo, questões diferentes na história da arte, se vai visitar na praça, atrás do Beaubourg, né, que tem em épocas diferentes. Aqui nós temos o uso da eletricidade, não existe software ainda, mas o Tinguely, ele está trabalhando na era da mecânica, da física e da mecânica. Então, ele está trabalhando com o quê? Com propulsão, com eletricidade. E de uma maneira usando a estética. Aqui, o Polo está falando da eletricidade do corpo. Enfim, nós temos muitos exemplos. E aí? E o nosso Elliot Sica, que estava falando do quê? De um sentido de presença em determinado lugar. E estava falando de um problema de desafios sensoriais e políticos, com uma roupa em que ele marcava a sua presença, né? Então, nós temos tantos exemplos, e eu adoro esse trabalho que eu não conhecia. Eu fui encontrar num texto do Eric Yutamo, que está num livro que eu organizei, que ele fala de um trabalho do Marcel Duchamp, que, para mim, é um dos precursores das tecnologias de locatividade. O texto dele é Twin Touch, não sei se vocês conhecem, não está aí o livro. Ele fala da questão da proxemia, que é uma teoria daquele antropólogo Rawls, né, que vai trabalhar a ideia de proximidade entre as pessoas e tal, mas ele usa esse exemplo do Marcel Duchamp, que para mim é a ideia de se sentir num lugar, né? Então ele manda ele manda tocar, manda que o leitor junte as palmas das mãos dos dois lados de uma tela de um galinheiro, né? E acaricia até que está pronto para descrever a experiência, né? Então, a ideia de toque, essas experiências sensoriais que os artistas sempre buscaram. Bom, então, antes nós estávamos falando, né? Bom, eu sou artista plástico, eu sou esse artista não sei do quê. Então, parece assim que a primeira coisa, quando você vai fazer um projeto, a pergunta é assim, o sentido de presença agora é o fim da realidade? Ou é uma realidade ontoespacial criativa que nós estamos vivendo agora? O que eu posso fazer para propiciar um outro sentido ontológico de realidade? Porque nós vamos trabalhar com GPS, nós vamos trabalhar com acelerômetro, que foram mostrados alguns projetos, né? Então, as perguntas têm que ser de outra natureza. Por quê? Porque quando surge o ciberespaço, foi o primeiro sonho quando William Gibson fala no ciberespaço, no Neuromancer, ele fala que seria um placelessness, seria um não lugar. E aí tinha aquela coisa de ir para o desktop, tinha os nerds, ficava na realidade virtual, por isso que me incomoda um pouco, eu tenho uma caverna de realidade virtual que foi feita, mas o projeto da caverna, para mim, deu, sabe? Essa ideia de sair do mundo não pegou, não pega. Quer dizer, o homem quer o mundo híbrido, o mundo misturado. As tecnologias, ficou provado que o homem hoje quer reality mining, como nós falamos antes. As tecnologias se misturaram à vida do homem, elas não é mais a tecnologia de realidade virtual. Ninguém aguenta o virtual. Então, nós estamos na era pós-desktop, a era pós-virtual. Me incomoda essa coisa do virtual, sabe? A experiência do homem é uma experiência com matérico. As tecnologias se misturam à vida, mas essa ideia de ir para o virtual é uma ideia da década de 90. Então, inclusive, ele condena a Casey, o personagem do Neuromancer, é condenado a não viver no virtual, e ele não quer... Olha o Matrix, todos esses filmes. Mas isso é década de 90. Hoje, o próprio Gibson... tanto que tem eu gosto de fazer essas duas comparações. O Howard Hengel, ele vai visitar
O Scott Fischer, aqui é um domínio muito específico. Scott Fischer é um teórico da realidade virtual. E ele consegue fazer as pessoas viverem um mundo somente no virtual, com os óculos de realidade virtual. Aí o Heingold vai visitar o Fischer e diz, oh my God, cyberspace arrived, porque ele foi visitar uma cave na NASA. E ele viu o mundo só em realidade virtual. Aí, agora em 2000 e pouco, o Scott Fischer convida o Heingold de novo e põe os óculos de realidade aumentada e manda ele andar na praça. E aí ele anda na praça e enxerga numa árvore assim, Howard, ele tinha escrito e ele conseguiu ler uma mensagem para ele pendurada numa árvore. Ou seja, cyberspace is everywhere now. Olhem aqui, oh my God, cyberspace is everywhere. Então, o próprio Gibson diz, deu para o ciberespaço isolado do mundo, cyberspace is everywhere. Então, como é que nós vamos pensar em projetos que separem o homem para o virtual? Ninguém aguenta, né? Então, eu pus aqui esse exemplo dessa bota, que sumiu agora, é muito mágico isso, para dizer que essa artista Laura Biloff, que eu acho incrível, ela cria uma bota, que a pessoa vestindo a bota, ela caminha e fica conectada pelo Twitter, não sei, afinal, uma plataforma dessa, que é o verdadeiro buraco na Terra. Então, é uma bota de 7 léguas, né? E ela, quando ela caminha, ela está conectada e fazendo... Então, gente, as tecnologias da mobilidade mudaram a vida. Nós temos uma vida misturada. Que vida é essa? É uma vida biocíbrida, eu costumo chamar sempre que é biológico, com o ciber dos dados e o híbrido do mundo. Tá? Os computadores misturaram a periferia, que é isso como acontece com todos os outros artefatos da vida da humanidade. O Mark Weiser, que é o grande teórico, pai da computação ubíqua, ele diz o seguinte, que quando os relógios surgiram, eles eram toda a tecnologia, a gente tem um certo estranhamento. Então, você não vai olhar para a hora, olhava para o relógio e olhava para a hora. Agora, a gente olha para a hora, não olha para o relógio. A mesma coisa é o computador. Nós lidamos com o computador misturado nos iPads e ele está misturado à vida do homem. Então, a nossa preocupação hoje com a internet das coisas, com a domótica, que é dos objetos dentro da casa, domus, é o domo da casa. Então, a robótica hoje, aquela robótica, hoje é domótica. É a nova ciência, né, das coisas dentro da casa, coisas que são dotadas de computação, né, de interface. Então, quando perguntaram para o Weiser qual é o computador do futuro, qual é a metáfora, o computador será invisível. E está ficando cada vez mais invisível. Então, ele é um artefato, como todos os artefatos, está se misturando na vida do homem. Então, as pessoas, o que estão? Elas estão colocadas, estão vivendo em plataformas sociais. A questão da data mining, só dentro do computador, não é reality mining, que vai tentar trazer a vida das pessoas misturada aos dados. Então, está sendo reinventados os espaços públicos, privados, as interfaces fisiológicas estão se misturando aos computadores. E deu. Bom, eu tenho que ir porque é muita coisa. Deixa eu só tomar uma água. Então, é nesse panorama que eu estou me dedicando, afinal, o nosso grupo, e com uma parceria muito acentuada com o Ted Krieger no exterior e com a Luísa, e a essa questão da BioArt and Health, um dos campos, né? Então, nesse campo seriam as próteses, órteses, a percepção expandida e a suplementação. E a Luísa Poisson, nos livros dela, os canadenses vão gostar de ouvir, né? Eu falo de uma canadense, mas ela é quase que uma comadre minha. A Luísa, eu conheço ela desde 95, com parcerias assim constantes, né? A gente troca muito, e eu acho a Luísa porque ela tem todos os livros de estética, de design mediático, vocês conhecem, né? A produção dela, ela é muito séria. E ela distingue entre o ciborgue e o cyborg. Antes, eu acho que foi o Guto que mostrou o Steve Mann, né? Bom, então, nós temos que pensar que os homens gradativamente vão ganhar essa identidade do ciborgue e do cyborg. O que seria um ciborgue e o que seria um cyborg? O ciborgue, ele seria seria um ser vivo com poderes aumentados pelos implantes de computador, e foi um termo, então, do Manfred Klein, né, em 60, que é descrever, então, essas funções biológicas
que são artificialmente conseguidas, né? E também algumas questões possíveis de sobrevivência em ambientes hostis, no espaço, né? E está se referindo, então, ao ser humano com funções ajudadas. Então, seria a questão da suplementação mais. Mas o Freiburg é um termo que foi criado em 97 por esse Xlenko, e são wearables, mas não são implantes. Então, na realidade, todos nós somos cyborgs. E o Steve Mann é um grande exemplo, é um artista de Toronto, né, outro canadense, que ele trabalha muito, quer dizer, ele praticamente viu o mundo, acho que desde os anos 80, sempre através de tecnologias. Mas eu não vou entrar na questão dele. Ele até é usado naquele livro do Peter Weibel sobre control space, né, como um dos exemplos mais radicais de vigilância, porque ele passa o tempo todo vigilando os espaços. Outro exemplo que eu acho que tem que trazer como referência, eu não gosto de fazer palestra só em cima das minhas coisas, que parece que o mundo não existe, né? Eu prefiro dar sempre exemplo dos outros, né? Porque para dar um panorama mais amplo, né? E uma referência que não dá para faltar é o do Stellark, né? Como um artista radical. Aliás, ele está no meu primeiro livro de humanização das tecnologias, onde ele fala da obsolescência do corpo, desse corpo com a prostética, né? E hoje, eu acho que uma das tecnologias, das recentes, onde ele implementa a terceira orelha, né, que todo mundo conhece, ele coloca em biomaterial uma orelha e coloca um Bluetooth, porque ele iria ter uma terceira orelha para ouvir, mas não funcionou. E ele é divertido, é um cara assim... Quem fala muito dele é o Brian Massumi, né? Ele gosta muito dele e fala muito nele. Bom, e agora eu vou falar para vocês, então, de um dos workshops que nós tivemos lá nessa linha de prostética, já que é metodologia, né? E veio, então, o Ted Kruger, que ele é um personagem, é um autor também de quase todos os livros de bioarte da Louise. Ele é um arquiteto. Quem é que é arquiteto aqui, que nós estávamos vendo antes? Tem bastante arquiteto. Ah, você, né? Ele é um arquiteto, um grande, assim, parceiro também de pesquisa, desde 97, eu acho que a gente tem, já vai ano, né? E ele trabalha numa dimensão filosófica interessante das enações, né? Que seria essa experiência, é uma forma, ele toma Varela, mas por isso que ele fala das enações, do ambiente em estado, na perspectiva da filosofia cognitivista e enacionista, né? E ele fala, então, de um redesenho, de um reprojeto do humano com as tecnologias, trabalhando a questão da suplementação sensorial e da suplementação ou da ampliação sensorial, só da expansão sensorial da suplementação sensorial. E ele dá exemplos assim incríveis, por exemplo, olha só a redundância. E, por exemplo, a cobra vê, que o Varela usa essas questões, né? A cobra vê como? A cobra vê pela língua, ela vê pelo calor. Então, por que um sistema de substituição sensorial, em termos sinestésicos, não pode transferir a visão para o calor? Então, com campos magnéticos e o calor, você pode trabalhar para o cego a percepção da visão. Quer dizer, agora, a maneira criativa como você vai trabalhar com essa questão do calor, no último livro da Louise, que era a Transformação du Vivant, tem um texto dele muito interessante. E quem na ciência trabalha com isso? Beck e Rita. Porque, geralmente, a gente já vai nos textos dos cientistas que trabalham esses sistemas de magnetismo, né? E ele mesmo ele desenvolveu um cinto onde ele trabalhava essa sensorialidade expandida por magnetismo. E ele desenvolveu workshops lá na UNB. Aqui, então, vocês não sei se dá para vocês verem. Aqui vocês vão ver, por exemplo, um aluno da engenharia. Não sei se dá para vocês verem. A gente faz, durante o workshop, tem momentos diferentes, desenvolve listas linguísticas de termos, de como o sistema se caracteriza. Aqui é o Luiz, ele é uma figura. Aqui está o Ted, né? Aqui já é uma menina que é engenheira, que está fazendo o sistema funcionar. Aqui é o Ted falando aplicações em várias áreas, enfim. Então, esse é um workshop lá.
Aqui já é no curso de Medicina e Saúde e Antropologia, né? Tá? Bom. Aqui também é um laboratório, então, aí dos alunos da engenharia eletrônica tentando fazer esses sensores nos laboratórios, né, de eletrônica. Tá? Bom, mas isso também no meu trabalho já vinha há algum tempo, essa questão do animal e do humano. Todos vocês, alguns de vocês conhecem que já na década de 90 eu tinha trabalhado a ideia de uma expansão sensorial de movimento e kinestesia e propriocepção, usando um robô que a gente movimentava à distância. Esse trabalho, inclusive, está no livro Digital Art, do Bruce Wentz, publicado até para Thames Hudson também. Então, a ideia de expansão do corpo pela rede e como trabalhar com os biólogos para cuidar de um ambiente de serpentes, né? Porque quem dava água para as serpentes era essa cobra. As pessoas movimentavam o robô e o robô passava num lugar que tinha um sensor de infravermelho, e aí caía a água e abria uma portinha para vir ratos. E aí os biólogos não precisavam ir todo dia cuidar do lugar. Então, era um lugar já de uma experiência expandida, de compartilhar o corpo de um robô num serpentário distante, né? E vocês se dão conta que, não sei se a gente tem que prestar atenção, porque foi em 95 que a internet foi aberta para o público. E isso foi feito lá na universidade com um grupo de alunos, né? Então, aqui eu trabalhei também essas questões do biofeedback, que eu falei para vocês. Então, essas questões todas que eu vou discutindo com os meus projetos lá com o pessoal, aqui eu já trabalho mais na linha dos rituais, né, usando instrumentos de som. Foi uma exposição no Itaú Cultural, onde são instrumentos sonoros que permitem conectar com os ambientes virtuais. Mas eu vou passar logo. E aqui eu quero salientar um trabalho que eu acho muito interessante, de uma artista, Lisbeth Goodman, com uma pessoa que é... Lisbeth Goodman, que é agora ela está na Irish, né? Irlanda, né? Mas eu vi um concerto, ela com ele é totalmente disability, né? E ela faz, utilizando tecnologias, um concerto com de musical e performers, né? Usando os olhos ela, pelo jeito, ela conhece, né, esse trabalho, e o movimento dos olhos para poder tocar. A Lisbeth tem Bom, então, nesse mesmo, outras referências gerais e muito amplas, né, tem outras coisas, eu queria dizer também que o cinema está se valendo dessas experiências sensoriais. E existe uma teórica chamada Piatica. Não está aqui o nome dela? Bom, Piatica, eu posso escrever aqui. Ela tem um livro chamado Inactive Cinema, e ela descreve no cinema o campo da... Piatica, ela tem um livro até se você colocar na internet, ele já tem uma versão digital. E ela descreve o cinema já utilizando sensores fisiológicos para interação. Então, o cinema interativo, que nem aconteceu com toda a grandeza ainda, né, ele já está sendo ampliado para o cinema inativo. Então, quando fala em cinema expandido, aquelas coisas, logicamente, aquele dia do concurso, eu nem falei sobre isso, né? Eu fui membro de uma banca de concurso, nós não conseguimos encontrar um professor. Imagina se eu falasse em cinema inativo, né? Fiquei bem quietinha. Bom, arquivo. Então, é para ver que essa questão da fisiologia humana e na relação hoje da expandida da arte com o fisiológico, ela está atingindo todas as produções, né, de várias áreas. Bom, eu acho que eu vou passar isso. Agora, nas tecnologias da mobilidade, eu quero dizer assim, que eu também, em 98, fiz um trabalho, não, 2008, daí, 10 anos depois, para depois falar nos projetos atuais. É aqui, né? Estou mal de olho. Tá. Foi um trabalho que eu apresentei também no ambiente da
HCI, Human Computer Interaction, e ele serve de referência para a dengue, por isso que eu trouxe. É um projeto de tatuados e vida urbana misturada, 2007. Para mim, foi ontem, né? Para vocês, alguns não tinham nem se formado ainda, né? Que é uma experiência de mobile, com uma plataforma mobile, e de mining reality, né, de realidade minerada e comportamentos sociais, e tinha aprendizagem de máquina já naquela época, né? E também vida artificial. Então, o que começava tudo com um grupo de tatuados que se localizava na rede. Aqui, por exemplo, estão vendo um tatuado, né? Aí eles mandavam por rede, eles se localizavam e mandavam as tatuagens. E quando a tatuagem vinha, ela era gerada por um processo de computação gráfica, uma interface 2D para 3D, gerava uma criatura. Essa criatura representava, então, o tatuado num tatuário, não era terrário, eu já tive um terrário. E essa criatura, ela ficava, então, ela podia ser mapeada em processo de machine learning através do Twitter. Tinha os diálogos dos tatuados depois na rede, usando um PHP de métodos de conversas dele, ia influenciar na vida das criaturas vivas. Tá? Então, era um terrário que tinha vida artificial, isso tudo, logicamente, com pessoas que programavam. Eu não programo, me nego a programar e complico a vida dos programadores, porque eu conheço muito bem como funciona o sistema de vida artificial, conheço toda a questão dos algoritmos genéticos, tenho textos e pesquisas sobre isso, mas não sei programar, eu vou ser uma primitiva conceitual programando, não sei, deixa para eles, eu vou passar vergonha, eu vou ser ficar engraçadinha programando. Eu sei trabalhar com arte, mas se eu for programar, eles vão ficar rindo de mim, vão me chamar de loira burra. Eu não. Né? Então, eles sabem programar. E eu vou dizer, olha, eu quero que você me traga todos os problemas que estão nesse grafos, e eles trazem. E é isso que a gente quer trabalhar na dengue, é justamente trazer o diálogo das pessoas, a vida deles, e o comportamento deles trazendo para as questões da dengue. Aí, depois, nós fizemos, inclusive, um evento que era pôr os tatuados num ônibus, a saber da vida de pessoas tatuadas dentro de um ônibus. E aí eles mandavam, eu estou no ônibus tal, olha aqui, por exemplo, estou no ônibus tal. E a gente fez Tattoos in Love, no Dia dos Namorados. Então, os tatuados mandavam as mensagens que eles estavam no ônibus, nesse ônibus ou naquele ônibus, e a gente rastreava como insetos que estavam na cidade, e a gente sabia onde eles estavam, etc. E culminava um lugar onde eles se encontravam, e lá eles podiam falar sobre a vida deles, se abraçar, se beijar, fazer o que eles quisessem, entende? Mas, nesse mesmo lugar, como eles já tinham participado da rede, eles podiam mandar por o Google Maps, podiam fazer o seu site, lugar específico na rede, colocar o quarto deles, a roupa deles, enfim. Então, uma mistura da vida real com a vida com o mundo digital. Né? Bom, mas eu queria que vocês pensassem uma coisa comigo agora. Será que o processo de visão é o mesmo? Nós começamos a falar um pouquinho antes com a questão do Henrique, a pergunta. Será que o processo da visão é o mesmo na era digital? Só para pensar em já que é artista visual, artes visuais, né? Então, uma das questões que eu apresentei lá na SPY foi discutir o que seria um processo de visão na era pós-biológica, o que seria talvez o pós-escópico, né? Porque isso é o que nós falamos ontem. Então, eu tomei como exemplo, tá, a questão do GPS e as tecnologias de realidade aumentada imóvel, porque a realidade aumentada ela pode ser vista em lugares sem ser móvel, né? E a proposta foi que existe um processo de extrusão da visão humana, né? Um ato de ver compartilhado com o satélite, com o olho do satélite e com o que está no céu e com o olho que está na mão. Nós temos 3 olhos olhando, se a gente pensar a visão enquanto olho. Mas a gente sabe que o olhar não é só a retina, né?
O olhar, se a gente pensar o olhar somente como retina, é muito pouco. Tanto é verdade que o TED fala, naquele texto dele, que a visão não é mais só retina, tu pode ver com o corpo, né? E aqui eu estou falando de um outro problema de visão, que nós temos 3 olhos. Se nós trabalharmos com... Eu vou mostrar um exemplo agora. Então, a percepção, o processo de visão neuropsicofisiológico, que a gente sabe que sempre houve, né, se expande em termos de percepção se nós usarmos um processo de uma tecnologia móvel dotada de visão computacional. Então, usando, os alunos os meus bolsistas de iniciação científica tinham modelado o 14 bis. Nós fizemos o seguinte exemplo em realidade misturada, que era o 14 bis colocado no ar. O 14 bis é o avião do Santos Dumont, não? Aliás, deixa eu contar uma piadinha para vocês, que essa é ótima. A minha filha tem mania de rezar. Lá em casa a gente não reza muito. E ela foi rezar com a minha netinha, com a Vitória, e ela disse assim, vamos rezar para os santos, não sei o que. E ela disse, 3 anos, então vamos rezar para os Santos Dumont. O meu marido, que não acredita em nada, achou ótimo. Amanhã vamos rezar para o Milton Santos também, que é o geógrafo, né? Mas não mais. Bom, está gravando isso, hein? Porque Deus me livre. Bom, eu tenho que me cuidar porque eu digo coisas... Bom, então, foi modelado o 14 bis. E aí nós resolvemos fazer um trabalho em realidade aumentada e ele foi modelado para ser visto em tamanho real. Então, eu apresentei em Montreal sobre mobilité numérique esse projeto, que seria a ideia de modificação dos espaços urbanos, né? Então, essas paisagens misturadas, né? Como foi apresentado esse 14 bis? Fui convidada para uma exposição no Memorial da América Latina, paralela à Bienal, que eu acho que tu estava também, né? Cadê o menino? Onde é que ele está? O bonito. Buena Barreto. Tu estava nessa exposição da Transfronteiras? A gente acha que era vizinho? É, isso aí. Memorial da América Latina tinha uma exposição durante a Bienal, não nessa edição, na outra, né? E aí, olha bem o convite, tinha que usar um memorial da América Latina para fazer a celebração dos países da América Latina, da independência dos países da América Latina, 300 anos, né? Aí eu resolvi discutir lá com o nosso grupo, metodologia de pesquisa agora. O que nós vamos fazer? Como eu já tinha um trabalho com os ídolos, não sei o quê, eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos homenagear os personagens brasileiros e desses países que estão... Mas os brasileiros não estavam comemorando 300 anos. Mas nós fizemos, então, o 14 bis, que seria colocar o avião, ele já tinha sido colocado em Brasília, nos 50 anos de Brasília, colocar o avião do Santos Dumont voando em cima do memorial. E depois o resto do projeto. Então, o que vocês estão vendo aqui é o 14 bis olhado pelo celular. Então, eu pergunto para vocês, vocês sabem como é que isso é feito? Simplesmente um objeto que é modelado num computador, só que ele é visto com o celular, tá? E a tag, onde é que está a tag? Porque a coisa mais horrível é mostrar a realidade aumentada com a tag na frente. Não, tira todo o mistério, não é verdade? A tag está colocada nas coordenadas geodésicas num satélite. Então, na programação, se coloca a tag no satélite, geolocada, e depois esse avião me acompanhou onde eu fui. Inclusive, eu fui para São Francisco num evento perto do aeroporto, era ótimo. Era num hotel, sei lá, como era, o Hilton. Sei lá. Então, tinha todos os aviões passando em São Francisco e o avião do Santos Dumont colocado lá. Bom, no meio dos aviões que iam e voltavam, né? Então, colocando a tag no satélite, a pessoa tem um olho na mão, o olho do satélite, tá? O olho na mão e o teu olhar. Então, esse é o processo que eu falo de extrusão do olhar e de uma visão compartilhada com 3 olhos. Então, para apresentar na SPY, que eu falei antes, que é a Sociedade de Visualização, de Visual, onde eles fazem os mísseis, etc., eles gostaram muito, e seria o quê? Virtual Reality, tomando o problema anterior, Reengineering Reality. É a realidade virtual? Porque é a questão da realidade virtual, mas reengenhando a realidade, tá? Então, aqui, essas pessoas que estão ali são as pessoas que estavam na frente do memorial.
É incrível essa foto, né? Eu adoro essa foto. Bom, então, vamos pensar um outro trabalho de mobile experience. São exemplos de criação, já que um dos temas era práticas criativas, né? Então, vamos lá. Então, eu fui convidada também para assim, essa coisa de artista já é velho, né? Vamos dizer o seguinte, né? Tem vários convites assim. Vou apresentar artista de galeria com sapatinho de salto, não é mais o meu trabalho, né? Então, me convidaram para na exposição no Centro Cultural San Martín, em Buenos Aires. Aí era em Buenos Aires, também a mesma coisa, homenagear, não sei o quê, dos 300 anos. Aí eu convidei os alunos, fizemos uma leitura de Borges. Aí vamos fazer o quê? Vamos fazer uma reinvenção e vamos fazer as fábulas de Borges, as fantásticas criaturas de Borges. Então, nós modelamos o Minotauro, a vaca, sei lá o que mais, e fizemos as formas e vamos fazer um pouco da vida das coisas dentro de uma instalação e também vamos fazer uma intervenção urbana. Foi bárbaro. O que nós fizemos? Aqui tá o Minotauro, que eles modelaram, e colocamos, então, na rua, em Buenos Aires, os bichos. Tá? Então, locados em vários lugares das ruas de Buenos Aires, as pessoas com celular poderiam encontrar um Minotauro, poderiam encontrar o... Então, as fábulas de Borges estavam sendo vistas em vida urbana misturada, e dentro da galeria tinha uma instalação... Aqui estão os bichos, tá? E aqui na galeria foi feita uma instalação de artista, né? Que eu já me cansei um pouco também dessas coisas de instalação, mas tudo bem. Então, aqui tem um trabalho de arte nativa, tá? Já a pessoa está acoplada ao computador, mas o Tiago que está lendo aí, ele está lendo um livro, mas não é ele, quem está lendo o livro é a câmerazinha que está escondida no abajur, porque quem está lendo, o olho dele está lendo a partir da visão computacional da câmera. Tá? Então, que processo de visão é esse? O processo de visão está delegado à câmera. Né? Bom, aqui na mesma exposição do Memorial da América Latina, uma outra pesquisa, um outro trabalho de pesquisa que foi feito em termos de environmental art, que entra essa questão das plantas, do ambiente, etc., o Tiago, não, o André, que é da área de música, que vai trabalhar agora com a questão da fenologia e fenomenologia, ele tem mestrado em ciência cognitiva, mas um excelente músico também. Ele discutiu o seguinte: eu propus para eles, vamos trabalhar o Memorial da América Latina como um memorial vivo. Então, o memorial está aqui, né? Vocês estão vendo. Então, vamos fazer que esse memorial se torne um lugar de experiência, que é o que está sendo discutido aqui, uma experiência sensível, né? Usando essas relações do homem com o mundo modificada pelas tecnologias. Então, nós fizemos o seguinte: o Brasil não estava, só estava Argentina, Peru, Chile. Bom, aí a minha ideia, depois de discutir, é trazer o som do Grito do Ipiranga. Dar o Grito do Ipiranga, independência ou morte, que foi o que o Dom Pedro gritou quando declarou a independência do Brasil. Então, nós fomos lá no Riacho do Ipiranga, colocamos os sensores de som, e ele fez uma experiência de translocar a geografia, trazendo os sons para o memorial. Ao mesmo tempo, quando as pessoas passavam na rampa do memorial, que era um lugar... tinha uma rampa, embaixo tinha um espelho d'água, nós fizemos com que as vozes... Foi muito bacana esse trabalho. É um site específico, viu? Bom, é uma instalação de site específico. Aí, naquele espelho d'água do memorial, nós colocamos as vozes. Por exemplo, a pessoa passava e ouvia a Carmen Miranda cantando, a buzina do Ayrton, 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 era o Ayrton Senna. Então, sons relacionados com as figuras brasileiras que, iconicamente, um som icônico, é engraçado, né? Mas que, pelo som, poderia reconhecer personagens de um memorial vivo. E dentro do memorial, aí nem disso, porque o grupo trabalha junto. Como o Tiago trabalha com imagem, nós trouxemos, então, imagens desses personagens latino-americanos, como Che Guevara, Frida Kahlo, etc., Carmen Miranda, e colocamos como fantasia. Por isso que eu gosto de
Talvez seja por isso que os críticos também gostam do meu trabalho, porque eu misturo tudo, entende? Não é aquela coisa tecnológica que não pode usar isso, não pode... Então, como técnica criativa, eu acho que se falar, vai junto, entendeu? Não existe essa ortodoxia, não é uma tecnologia ortodoxa, sabe? Eu acho que aqui cabia trazer como fantasmagorias essas fantasmas que apareciam no teto. Então, as projeções no teto aparecia a Frida, aparecia o Che Guevara, e também usando o processo de distorção das figuras, como é que chama? Como é que a Regina faz aquelas... processo ilusionista de... Como é que a gente chama quando... não, perspectiva, mas quando tu distorce, como é que chama? Anamorfoses. Então, são seres que não era uma leitura... Era uma leitura meio fantasmagórica das figuras no teto, e ainda havia uma situação de Twitter. Então, pelo Twitter, as pessoas com o celular, elas podiam trocar com um banco de dados que havia, de todos esses personagens, separados com sujeito, verbo, adjetivo e advérbio, podia trazer a vida das pessoas indo para a rede no processo de mashup e data mining, escrita coletiva de textos. Por exemplo, aqui é uma Maturana dando uma palestra. Escrevia Maturana e escrevia 4 palestras, assim, por exemplo, organização, complexidade, e vinha pela internet escritas de textos do Maturana, falando sobre essas questões, ou, sei lá, aqui aparece a Frida, acho que é lá, ou a Ayrton Senna, como textos colaborativos, né, em processo de data mining, né, e situações de narrativas imprevisíveis, trazendo uma memória global dessas pessoas, que era uma maneira de celebrar. Tá? Deu. Bom, agora eu vou falar dos projetos atuais, o que seriam essa reengenharia dos sentidos, e quer dizer, esses aí são projetos que já o LART já executou, mas não nessa perspectiva recente, que é o que vai expandir para o nosso instituto, que eu espero que saia. Então, nesse Expanded Sensorium, que vai além da tecnologia da realidade aumentada, eu acho que existe na história da arte, na história da estética, questões que nós temos que rever agora com a arte e tecnociência, e com os desenvolvimentos da engenharia biomédica, da fisiologia, da sinestesia, que são essas incorporações no drama diário da vida. Mas isso também não é novo, e como nós vamos expandir isso hoje, se nós vamos pensar com níveis ontológicos, usando os microcircuitos de sensores e esses sistemas enativos afetivos. Eu quero dizer para vocês que tecnologias, como é computação afetiva, é um termo da Rosalind Picard, lá do MIT, sistemas a Piatica fala em cinema enativo. Agora, o termo sistema enativo afetivo, fomos nós que, afinal, a gente que chegou a isso, né? Então, o que nós pensamos? Que existe um contínuo em uma zona simbiótica entre os corpos de carne, com esses dados, né, e essas propriedades híbridas do mundo físico, mas nisso nós temos que considerar as velhas ontologias. Não nada de novo também está acontecendo. Porque, tanto que depois eu vou falar, para mim é o que acontece quando o índio dança. O índio, quando dança, ele acha que ele está conectado com as forças do cosmos, né? Eu tive lá com os índios, a Malu está aí, né, Malu? Quando eles estão fazendo as performances, eles acreditam que estão provocando chuva. Não é nada, no imaginário humano, isso acontece em todo o ritual, não é verdade? Só hoje nós temos as tecnologias para fazer essas questões, né, isso acontecer. Então, eu fui ler na Poética de Aristóteles, e ele já fala no termo enactment. Eu tenho um filósofo aqui na minha frente, olha como eu sou audaciosa. Depois ele vai dizer, você é muito audaciosa, você disse tudo errado. E eu vou dizer que ele está certo. Tá? Eu vou concordar com tudo. Então, na Poética, e ele fala no drama, inclusive depois a Laura Brendel, aquela teórica do teatro, né? Ela vai pegar Aristóteles também. Essas relações do homem com o ambiente, os dramas da vida, é uma coisa muito antiga na filosofia, etc., retomada por vários autores, né?
E se a gente for pensar também na estética, quando ela surge, a estética não surge para... Eu adorei que tu falou do Kant, assim, pós-Kant. Eu detesto aquelas coisas do belo, do Kant, porque não é o que é como a gente pensa que conhece o mundo através da estética, né? A estética, nessa perspectiva que a gente toma aqui, das tecnologias, das estéticas afetivas, seria uma estética que retoma, talvez, o princípio básico que o Baumgarten propôs, de experimentar o mundo com todos os sentidos mesmo, e que vai se trabalhar num entrelaçamento do corpo com o ambiente, juntando aí as tecnologias, e com os 5 sentidos realmente de uma living experience, né? Depois o Massumi fala coisas maravilhosas sobre isso, enfim. Então, o que nós estamos propondo nesses nossos sistemas seria o seguinte: a fisiologia começa, principalmente na arte, quando trabalha com as tecnologias, ela começa a falar em kinestesia, que seria, eu costumo dizer para os alunos escreverem sinestesia com C e com S. A sinestesia com C é que trabalha a propriocepção e o movimento. A sinestesia com S seriam todos os sentidos juntos. Tá? Então, sinestesia com S é a questão da experiência sensorial de todos os sentidos. E a kinestesia, ou sinestesia com C, em português pelo menos, é quando a gente trabalha os mapas proprioceptivos que os médicos... Cadê o médico? Ele saiu casualmente agora. Ah, está aí. Estou te chamando, hein? Se falar em propriocepção e sinestesia, propriocepção é um termo que se fala para artista, ninguém sabe o que é. O que é propriocepção? Ele logo sabe. O médico sabe o que é propriocepção, né? Porque é para dar conta de vários problemas da saúde. Então, o nosso domínio de discussão é muito próximo. Se a gente pensar, e o cientista também sabe o que é propriocepção, sabiam? Então, aí que eu quero apontar como é fácil trabalhar com o cientista. Porque nós temos que ter esses domínios cognitivos e ver como nós queremos explorar, mas tem que estabelecer qual é o problema que nós vamos ver aqui. É um problema, por exemplo, cheguei lá no Ramesh, ele tinha uma roupa para a realidade virtual que era o Second Skin. Era uma roupa que tinha já problemas proprioceptivos, de domínio de espaço dentro de uma caverna de realidade virtual ou dentro de um game. Se a gente for pensar do Kinetic, que é aquele software, aquele jogo o Xbox, ele ainda não tem fisiologicamente a sinestesia, ele tem só kinestesia, ele só tem a questão da propriocepção. Então, o Ramesh, o programador lá que fez o Kinetic é amigo do Ramesh, lá do meu parceiro lá do MIT. Ele diz, vamos desenvolver a parte fisiológica para o Kinetic. Pô, é muito trabalho, mas o dia que tiver toda a sinestesia junto, o jogo vai ganhar, como tecnologia disruptiva, outras questões. Não é verdade? Imagina o meu neto jogando Kinetic e respirando e modificando, e com o calor do corpo modificando. Gente, é outra experiência, outro território sensível, não é verdade? Bom, então aqui, o que vai interessar para a gente discutir, que a gente está discutindo lá no nosso grupo? Nós vamos falar das inactions, os embodiments, que são questões que o Varela traz muito para nós. As affections e os efeitos das ações, num princípio muito spinoziano. Por que nós pegamos Spinoza, e eu tenho dado para eles lerem, os engenheiros, e eles entendem, porque pega a questão das médias em questões do biológico. Não é a questão do affections aqui, o emotional, não é o emocional, são as médias do biológico. Quer dizer, qual é a média? Por exemplo, não é o primeiro nível de como o mundo te afeta e como você afeta o ambiente. Né? É isso que a gente está trabalhando, né? Então, as médias das heartbeats, das batimentos cardíacos, as médias respiratórias, né? Enfim. Eu falo da ecological perception, tem pouco tempo. 5 minutos, nem pensar. Nem pensar. Bom, e aí eu falo do Mauroboric perception, que é um termo mais ligado à questão da cobra, né? Que a cobra entra nesse circuito de feedback, né? Ou então, vamos retomar na questão da filosofia da percepção, devia ter me avisado antes, que aí eu pulava algumas coisas. Na questão então tá bom. Da ecological perception,
que é a questão do James... Antes eu falei do William Gibson, vamos pegar agora o James Gibson, né? Que é o teórico da percepção. Tá? E a questão da sinestesia dos todos os sentidos juntos, certo? Então, vou passar tudo isso aqui, só vamos pegar... Bom, aqui, como temos o especialista em Massumi, depois ele pode falar nessas coisas todas, porque é interessante, né? Porque vai surgir... São outras questões que surgem com ele, nesse corpo spinoziano. Bom, então, o nosso interesse é muito trabalhar com a questão das ações humanas e processo de conhecimento, aprendizagem e sobre as afecções em termos de mapas vivos e narrativas afetivas desses corpos, né? E as propriedades sinestésicas que tem a questão do movimento, ou quando a pessoa está fazendo alguma ação, tá? Bom, então, vou passar tudo isso aqui, tá. Agora eu vou mostrar, então, para vocês um trabalho lá do Camera Culture, que é onde que eu acho que é importante como referência. É o seguinte, o Ramesh Haskar, ele é basicamente um cientista da visão, tanto que ele chama Camera Culture. Nessa linha de mobile, ele fez um trabalho que é interessante, que é uma tecnologia disruptiva, que é de fazer o exame de acuidade visual, usando... Cadê o rapaz que falou nisso ontem, o da gambiologia, né? E ele fez um pequeno dispositivo para celular, que você coloca na frente do celular e pode ver se precisa ou não de lentes. Essa tecnologia ele está fazendo... Você viu aonde esse trabalho na Globo? Globo News? E ele está fazendo esse tipo de workshops na Índia, em países que precisam, assim, com grande número de pessoas, né? E as pessoas usam processo de refração de visão, né? Bom, então, isso é uma tecnologia disruptiva interessante, usando essa questão da reengenharia da saúde, né? É um projeto em saúde. Bom, os nossos sensores, para interpretar esses dados, usam eletrocardiografia, eletromiografia, sensores de pressão para o pé, sensores galvânicos, tarará, mas também não tem por que falar, mas também envolve pesquisa de biomateriais, né? E regeneração de tecidos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho que o Tiago fez, que eu acho que é o mais interessante, que vai tratar de uma reengenharia do espaço urbano e a questão do sensório expandido. Então, qual seria esse sentido da presença humana e essa alteração que seria proposta pelo artista e pelo cientista usando as tecnologias? Bom, então tá bom. Então, o que nós propusemos numa teoria, uma tese de pós-doutorado da professora Suélia, aliás, ela está aqui. Ela é uma engenheira de biomateriais ela fez uma palmilha para diabéticos. Ela já tem essa palmilha com vários estudos, baseado, logicamente, em cálculos matemáticos e toda uma proteção para as escoriações do pé diabético. A gente sabe que a diabetes ameaça a humanidade, né? E ela é uma doença que se expande em todos os países. Eu cheguei, por exemplo, lá na Índia, eles me disseram que uma das grandes ameaças para a Índia é a diabetes. Então, o Tiago eu estou falando das teses, né? A Suélia é uma professora de engenharia biomédica que também tem engenharia eletrônica. Então, hoje ela é diretora do LEI, Laboratório de Engenharia e Inovação. Aí, conversando com a Suélia, o Tiago, como diretor de mídia e tendo feito uma tese, uma dissertação sobre mobile art, e ele estava querendo fazer um projeto de doutorado. Aí, o que nós discutimos? Bom, ele trabalha muito bem com cinema, vem do cinema, tinha um vínculo muito grande com a produção de Vertov, a questão da câmera na mão. E eu disse, bom, isso tudo pode ser revitalizado. Então, nós começamos a discutir o que poderia ser revitalizado em termos de arte. O ato da caminhada, né?
e pensando o ato da caminhada e as trocas afetivas. Mas olha a minha sobrinha lá, tudo conversando. Depois elas não vão saber o que eu estou falando. Gente do céu. Mas resolvam depois, porque eu não vou dar nota de novo. Bom, então, o que nós vamos falar aqui? De uma narrativa urbana, afetiva e a noção de ubiquidade. Então, conversando com a Sueli, a gente pensou, vamos usar a palmilha e os sensores. O Tiago, por sua vez, tinha um projeto falando do patos da cidade, a cidade-patia, né? Então, nós usamos os sensores fisiológicos e foi feita uma caminhada na cidade de Cambridge. Tu estava lá, não? Eu vi esse projeto e ele estava fazendo esse teste. Não sei, eu acho que ele fez depois com Aqui é um mapa Ecologia dos Sensores, que eu não vou estar falando, porque é extremamente boring, né? Está falando sobre a parte técnica aqui, como eles funcionam, os dedos. E aí foi visto o seguinte, que diferentes ambientes e atos na vida diária, né? Nessa caminhada, certo? Se mapeou uma área da cidade de Boston, né? De Cambridge, e usando o processo de Visual Analytics e a ideia de mobilidade, locatividade e variáveis de velocidade com acelerômetro, né, se podia ver com o acelerômetro e com as coordenadas dos 3 eixos, né, o Ricardo até que fez, que é o diretor do Instituto de Computação, né, se pôde verificar o seguinte, que nós poderíamos colaborar, no caso da medicina, trazendo dados para o diagnóstico médico da vida do diabético, entende? Porque e trazendo dados em termos de Visual Analytics, que não são aquela quantidade de dados que o médico jamais vai olhar o filme inteiro de um diabético. Imagina cada diabético trazer um filmezinho para o médico olhar. Mas se ele levar um gráfico em Visual Analytics já, mostrando essas narrativas e essas trocas, então ele viu que existe condições de ver a diferença, o que acontecia quando ele esteve num ônibus, quando ele atravessou, estava num barco, em Cambridge, né? Ou caminhando sobre a grama. Então, as diferentes, isso que seria o sentido das médias e variáveis fisiológicas, se você pisa na grama, se você atravessa uma rua, qual é a velocidade. Então, como o teu corpo está sendo afetado, nesse sentido que a gente diz que é spinoziano, né? O corpo sendo afetado e conforme as mudanças do ambiente. Então, o Tiago, na sua tese, toma a questão metafórica da pédila de Hermes, né? E fala de que as sandálias de Hermes seriam agora, então, dotadas dessas tecnologias. Então, se toma o lado artístico, e ele conta também como um filme de um cinema inativo afetivo, né? Essa foi a proposta dele lá no... Bom, agora, eu vou ter que ser rápida, né? E, por outro lado, estaria favorecendo, porque o que o Malina fala é o seguinte, todo projeto ele vai beneficiar a ciência e a arte. É novo para a arte? É. E é novo para a ciência? É. É nesses domínios de inovação e poderá até trazer um produto tecnológico para, sei lá para empresas que queiram implementar esse tipo de inovação. Por isso que a gente está discutindo aqui, vai ser melhor quando tiver vocês também junto, né? Bom, outro trabalho que foi feito, e aí foi um aluno de pós-doc, que era um engenheiro, foi tomar a cave, o Guto até mostrou aquele domo, mas todos esses ambientes ainda, o chão é um chão que não traz sensações. Aí, usando todo um background que a gente é autorizado pela arte cinética, eu propus no meu projeto para a CAPES fazer um chão cinemático, usando leis da física e da mecânica, e beneficiado seria por pesquisas de um Jules Lepar, que trazia essas situações para o corpo de viver instabilidades, sensações físicas mesmo, de que, em vez de ter só a conexão com o ambiente virtual, o chão provoca situações sensíveis. E aí, no primeiro momento, nós fizemos uma esteira, porque pode ser feita, tem esteiras já com deslizamento, porque
a pessoa que inventou as caves, que é a... Quem é que inventou as caves? Passou no concurso. Quem é que inventou as caves, gente, por favor? Daniel Sandin. Hã? É o teste do concurso. Não, então nem vou falar. Vai. Bom, mas ela é a Carolina Cruzneira, ela que inventou, porque todo bom aluno de doutorado, ele faz sempre projeto para o professor. Viram? Então, os doutorandos se preparem para fazer o projeto para o professor. Toda grande invenção, seja a Cave, não foi o Daniel Sandin e o outro professor lá de Illinois, foi a Carolina que fez. Então, a Carolina depois, agora ela já é uma... Ela ampliou a situação da cave e fez uma cave com uma esteira deslizante para aplicação em militar, não sei, isso há pouco tempo. E conversando com ela no encontro da Sociedade de Realidade Virtual, e eu disse, não, nós também vamos fazer, mas com outras sensações e trabalhando de uma maneira mais particularizada. Então, o engenheiro de pós-doc, você me perguntou o que os engenheiros fazem contigo, não foi? Você não perguntou como é que você faz? Então, a CAPES me mandou um engenheiro, não para fazer doutorado, para fazer pós-doutorado. E aí eu tinha que problematizar, digo, bom, vamos trabalhar numa cave e você vai usar todos os seus conhecimentos de engenharia e Harvard System, não sei o quê, engenharia de energia. Vamos trabalhar, ampliar a sensorialidade de uma cave, colocando, por exemplo, sobre a esteira com molas que criem instabilidades, etc., problematizando. O que a arte quer? A arte quer criar mais sensações, né? Então, ele fez esse trabalho da cave, e aí nós fizemos o quê? O que acontece numa cave? A interação, nem toda interatividade é imersiva, mas dentro de uma cave, a interatividade, a imersão se dá dentro de tecnologias de realidade virtual, né? Toda interatividade, a interatividade de uma... Sim, já vou concluir. Não, mas eu não falei da outra coisa. Bom, aí o trabalho que nós fizemos... e outra coisa, esse trabalho da Cave, agora, terça-feira, tem uma tese de doutorado do Matheus, que eu sou co-orientadora, justamente discutindo a sensorialidade do corpo de um piloto dotado usando a Cave para aprender a dirigir, etc. e tal, e usando quando você dirige um carro, problemas que você tem, não Fly Simulator, mas para dirigir, e usando a fisiologia, porque os pilotos não têm cobertura nenhuma, gente, nem de carro e nem de avião, por isso que dá os acidentes, né? Então, nós temos a engenharia aeroespacial e a engenharia automotiva. Com isso, eles ficam começando a discutir o estado do piloto. E, no meu caso, eu usei os projetos meus de Cave para trabalhar com a sensorialidade. Bom, um outro trabalho que foi feito nas bienais, porque eu digo, o trabalho está sempre aceito, foi um convite da Itamaraty para representar o Brasil na Bienal de Havana. Aí eu não ia sozinha, logicamente, então fiz um projeto, foram 6 engenheiros, e lá nós fizemos workshops com os cubanos. Os cubanos faziam, dançando com questões de rituais afro-americanos, né? E nós fizemos, então, sistemas de visualização, usando a sensorialidade, captando com sensores no corpo dos dançarinos, e essa ideia chamou Ouroboro Bioshíbrido e os geografismos do êxtase. Falei em êxtase porque uma outra pós-doutora que fez comigo, é uma professora ela fez filosofia da linguagem na UFRJ, com o professor que foi ministro da Educação, como é o nome dele? Bom, e aí veio fazer o pós-doutorado comigo. E nós discutimos, então, a questão do corpo, e ela me ensinou que o que eu não devia falar em transe, que esses corpos, nesses estados extremos, que estão conectados com o ambiente, como, por exemplo, a baiana, quando a baiana dança no carnaval, ela está vivendo um estado de êxtase, porque ela tem uma noção, uma consciência do corpo, mas ela pode levar esse corpo a estados que não é o mediúnico. Então, nós começamos a falar em êxtase. E agora, todos os workshops que nós estamos fazendo, nós medimos, nós tentamos ver essa sensorialidade expandida com sensores, e isso serve também para a medicina, porque você vai trabalhar depois pessoas com algum problema de saúde, tá? Bom,
Para a questão da engenharia da natureza, foi feito um projeto também, que é isso que eu queria que o Guto, talvez, quiser conversar com, que é o André, ele trabalhou com sapos. Então, é a percepção expandida e a preservação da natureza, usando sapos e conectando espécies em ambientes remotos. Nessa linha, eu queria lembrar o pensamento do Louis Beck, dos extremofilistas. Quer dizer, como se pode trabalhar com controle de ambientes remotos, né, e poder preservar essas espécies usando tecnologias de rede. E ele desenvolveu com o Cristiano, que é o professor que trabalha com processamento de sinais, porque não adianta querer fazer as coisas de maneira ingênua, né, gente? Para trabalhar isso de maneira realmente que possa apresentar em ambientes científicos, você tem que ter especialistas em signal processing, quer dizer, tem que trabalhar com engenharia. E o Cristiano recebeu um prêmio de melhor aluno, melhor tese, de melhor aluno do Instituto em El Paso, e trabalha com processamento de sinais, com MRI, ressonância magnética, qualquer processamento de sinal. Então, com esse doutorando, ele trabalhou o sinal dos sapos em ambientes e ele consegue identificar quais as espécies e quais são os sapos que estão lá. O que isso pode beneficiar a área de riscos para a saúde, etc. Por exemplo, fenômeno de migração de aves. A gente sabe que as aves do Canadá, por exemplo, as alouettes, são as andorinhas, é alouette? Hirondelle? O que é andorinha? Andorinha, como é que é em francês? Alouette? Elas vêm todas e ficam no Amapá, elas se instalam e vêm, e tu não sabe se aquelas aves estão com doença ou não. Um exemplo de migração de aves. Se nós tivermos forma de classificar as espécies, né, e verificar se elas estão doentes ou não, usando as redes, você está colaborando com a saúde. Então, não é um projeto só artístico. Então, você tem os sons das alouettes, etc. Você classifica as espécies e você vê quantos morreram, quais são as espécies que estão vindo. Então, é nesse sentido que a gente trabalha com questão de saúde e biodiversidade. Tá? Bom, no da dengue, o que a gente pretende, e começou já a trabalhar, é que a dengue está afetando o ecossistema e nós vamos lutar contra ela, né? Então, seria essa questão da enfermidade da paisagem. Usando o quê? As plataformas sociais, usando as questões de tecnologias de visão de mosquitos, usando projetos, por exemplo, das mudanças climáticas, e vendo a questão como sensores podem analisar plantas, mas usando o ecossistema, né? Quer dizer, o Ricardo já tem um projeto em fenologia super avançado, em que ele trabalha a visualização científica de plantas, de florestas, e agora a gente está introduzindo, então, os organismos dentro desses lugares, né? Desses lugares. Bom, e, além do mais, fazendo pesquisas por GPS, nessa linha da social physics, né? Porque cada ser humano que anda com sensores, ele é um sensor humano que está na rua. Então, como trabalhar a participação numa mobile mobilization dessas comunidades e que podem trazer um tipo de ativismo no sentido de criar, redesenhar o lugar das casas das pessoas, né? Instalar, nessa linha que ele falou da gambiologia, de instalar dispositivos que possam trazer, mapear como está a casa, esses lugares onde tem esses mosquitos. E também eu tenho uma jornalista que fez o pós-doutorado comigo, que está trabalhando um etnojornalismo e narrativas. Ela trabalha com grupos e com aplicativos de redes sociais, em que ela vai gerando e ativando a participação das pessoas, né, contando sobre o lugar onde elas vivem, etc. São narrativas, né, que vêm e que conseguem nos trazer, então, esse sentido de pertencimento na sociedade, né, e que pode colaborar. Você é um especialista de dengue, né? E eu sei que você participa de uma rede, na comunidade europeia também, de uma... Então, como nós poderíamos entrar nesses projetos que já existem e usando essa ideia de realidade aumentada, de plataforma social, de
sensores, etc., poder trazer, no sentido de um desenho participatório, né, participativo, e protocolos etnográficos, com tecnologias de visualização, poder trazer esses projetos, vinha colaborar para a eliminação dessa doença endêmica que afeta não só o país, mas o continente latino-americano, principalmente, né? E criando uma ciberinfraestrutura de rede nesse território, né, no nosso território, sobretudo trabalhando com as tecnologias mobile, e para isso nós estamos, logicamente, calcados em pesquisas super avançadas, que, como vocês sabem, né, que agora a gente vai trabalhar também, se sair o nosso instituto, né? Bom, para isso nós já temos feito alguns workshops, a Sarah Diamond veio, nós fizemos alguns sobre sinergia e paisagens de dados, né? A gente usa procedimentos da arte, que discute, desenha, os engenheiros desenham, aqui vocês estão vendo o ambiente, aqui está a jornalista, enfim. Então, pensar essas micronarrativas e esses aplicativos e tentar, vamos dizer, uma hiperficção com esses sistemas que estão disponíveis, aqui tem, né? E, sobretudo, também entrar nesse campo novo da arte, que é a Visual Analytics, que seria a visualização de dados, né? E trabalhar também com essas interfaces que nós já temos disponíveis, né? Enfim, e o que seria essa vida reinventada, né? Eu acho que nós humanizamos as tecnologias, agora nós temos que pensar cada vez mais em naturalizá-las. E eu tenho a impressão que o meu próximo livro será a naturalização das tecnologias. E então, vamos ver se sai o nosso instituto, né? Nós estamos na expectativa, e com a colaboração. E não acredito mais em produção, fui eu que fiz, o meu grupo sozinho fez. Eu acho que são muitos grupos e muitas pessoas e muita colaboração é que vai acontecer isso tudo. Muito obrigada.